Olá, quero trazer uma meditação no dia de hoje em Atos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. O texto nos diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. O versículo 11 nos diz: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando os planos fracassam? O apóstolo Paulo, ele tinha alguns planos, de evangelizar ali na Ásia, mas seus planos foram fracassados. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ali na Ásia. A Bíblia não nos fala, de que forma que isto aconteceu, mas nos fala que ele foi impedido de anunciar o Evangelho ali. Então seus planos fracassaram. E o que fazer então quando os nossos planos fracassam? Com certeza, tanto eu quanto você já fizeram planos que não deram certo. Fizeram planos que fracassaram. E o que fazer? Quero nesse dia mostrar 3 atitudes que devemos tomar quando os nossos planos fracassam. O primeiro, continue no caminho da espiritualidade. Continue aí na sua vida cristã, seguindo sempre ali a Deus, orando, se santificando, estudando, pregando a palavra, seja ali o que você faz. Não desanime, não se frustrem, não fique se lamentando e muito menos abandone a Deus. Continue firme, continue no propósito ali de Deus. E foi isso que o Paulo fez. Ele voltou para Troade, ficou ali, depois continuou, seguiu viagem. Ele continuou ali a sua espiritualidade, confiando o que Deus tinha para ele. Segundo, invista em pessoas menos prováveis. Provavelmente, quando o apóstolo Paulo chegou a Filipos, ali na Macedônia, provavelmente ele deve ter esperado que encontrasse ali um grupo de homens estudiosos da palavra, de homens eminentes ali na cidade, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Mas o que o Paulo encontrou? Uma estrangeira, Lídia, uma serva com espírito de adivinhação e um carcereiro que tentou se matar quando teve que enfrentar ali um grande desafio. Pessoas improváveis foram que Paulo encontrou ali em Filipos. Lídia, que era uma mulher de posse, uma mulher vendedora ali de púrpura, mas era uma estrangeira, uma peregrina em terra. E além de tudo, era uma mulher que temia o Senhor da forma da religião judaica. E essa mulher, ouvindo Paulo pregar o Evangelho, abriu seu coração, aceitou a Jesus Cristo e abriu não só o seu coração, mas abriu também a porta da sua casa para que eles estivessem ali, começando ali a igreja na casa de Lídia. Depois Paulo anunciou o Evangelho a uma escrava, a uma serva que tinha um espírito imundo, um espírito de adivinhação, mas com certeza também é um espírito imundo. E fez o que? Essa jovem também se abriu seu coração, se converteu, uma jovem ali que cooperou também com o Evangelho de Paulo. E por causa da conversão dessa jovem, o apóstolo Paulo e Silas foram parar na prisão. E mesmo ali na prisão, eles continuaram adorando ao Senhor. E ali na prisão, eles encontraram o carcereiro.
E naquela noite, né, houve um milagre. As portas da prisão ali se abriram, as algemas que estavam em Paulo caíram, e quando aquele carcereiro viu que isso tinha acontecido, achando que os prisioneiros haviam fugido, ele ia se matar, o apóstolo Paulo disse: não temos. E aquele carcereiro então se converteu, ele creu e foi salvo, tanto ele como toda a sua casa. Né? No versículo 31 do capítulo 16 diz, e ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Pessoas improváveis que Paulo encontrou ali, mas que foram salvos por Deus e usados ali no ministério de Paulo. Lídia, que é considerada ali a primeira pessoa que se converteu ali na Europa, depois aquela moça e depois o carcereiro de Filipos. A tradição nos diz que aquele carcereiro foi o líder da igreja ali em Filipos. Lídia, né, voltou ali para sua terra, né, Tiatira. Lídia era de Tiatira e alguns, né, dizem que a igreja de Tiatira foi ali fundada através da Lídia, né, através do apoio de Lídia. Então, pessoas improváveis, mas que trouxe grande resultado para a obra do Senhor. E por fim, confie nos planos de Deus. Deus sempre tem planos melhores para nós. Os planos de Deus são perfeitos. Aquilo que nós achamos que foram frustrados é Deus trabalhando para que algo melhor aconteça lá na frente. Pode ter certeza disso. Então, quando nossos planos fracassam, não saiu do controle de Deus. Está no controle de Deus. Nesses tempos que nós estamos vivendo, né, aqui no Brasil, nesses últimos meses, com esta pandemia, quarentena, né, com certeza muitos planos foram frustrados, muitos planos foram fracassados, mas Deus sempre esteve no controle. E Deus está no controle. Então vamos continuar confiando nos planos de Deus. Que Deus com certeza tem coisas muito melhor para nós. Assim como Paulo poderia ter continuado o seu ministério ali na Ásia e com certeza teria dado fruto. Mas Deus queria o quê? Queria que Paulo fosse para a Macedônia, que Paulo fosse para a Europa. E estava ali no caminho de Paulo, Lídia, a serva, o carcereiro, e ali em Filipos nós temos o estabelecimento ali de uma igreja, a igreja de Filipenses, a qual alguns anos depois Paulo escreveu uma carta àquela igreja, que é uma joia ali do Novo Testamento, que é a carta aos Filipenses. E aquela igreja ali também de Filipenses é uma igreja que cresceu, uma igreja que abençoou outras igrejas através de algo que foi fracassado lá atrás, mas que Deus ali usou Paulo. Isso tudo porque Paulo não ficou se lamentando, Paulo não se frustrou, ele continuou confiando em Deus. E que nós possamos também continuar confiando em Deus quando os nossos planos são fracassados. Continue firme com Deus. Em nome de Jesus, um grande abraço e até uma próxima.